Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez uma análise de Hellblade: Senua's Sacrifice. Eu finalizei um jogo, fiz um gameplay aqui inicial em live, para quem quiser ver, vou deixar aqui nos cards agora passando para vocês. E eu simplesmente me apaixonei pelo jogo, é um jogo curto, é um jogo que não é muito grande, então resolvi fazer uma análise para vocês. Beleza? Então vamos lá. Hellblade: Senua's Sacrifice foi lançado dia 11 de abril para o Nintendo Switch pela Ninja Theory com o apoio da Microsoft, já que a Microsoft adquiriu o estúdio da Ninja Theory. Vou falar um pouquinho sobre o jogo aqui e algumas informações que eu tenho certeza que vocês estão querendo saber. O jogo mescla muito exploração, quase que um walk simulator ali, com ação, com puzzle e um pouco de aventura. A história é vivida pela personagem principal, que é a Senua, que ela é uma personagem celta que luta contra a sua psicose em busca de seu amado nas terras nórdicas. Não posso falar muito além disso para não dar um spoiler para vocês, já que Hellblade: Senua's Sacrifice tem um foco enorme na narrativa e um foco muito forte na história do jogo, com seus idas e vidas, seus plots. Então vou evitar o máximo de spoiler aqui, beleza? A gente vai falar o que eu achei do jogo, ponto alto, ponto baixo, características técnicas, menos spoiler possível, beleza? O jogo tem aproximadamente umas 8 horas de duração. Ele tem legenda em português, ele tá custando $30 na eShop americana, mas na mexicana, se você quiser comprar, sai por volta de 63, 64 reais. O tamanho em disco do jogo é de 18,2 GB. Não temos mídia física, apenas digital. Bom, falando do jogo em si, como eu falei, ele tem um foco muito grande na narrativa e na história, e a narrativa dele é um pouco diferenciado. Logo no início ele já te orienta, já te dá a dica de jogar com fone de ouvido. Por quê? Porque há constantemente o jogo de efeito 3D das vozes e da ambientação que acontece ali. A Senua constantemente ouve vozes na sua cabeça, às vezes mais de 2, às vezes mais de 3, e fica lutando entre elas ali, a voz do sucesso, a voz do fracasso e a consciência pouca que Senua tem, ficam brigando entre si. Então essa jogada de vozes acontece o tempo todo, e você utilizando o fone de ouvido, você consegue entender a direção de onde vem cada uma e parece que está dentro da sua mente. Então é extremamente necessário usar fone de ouvido, porque a técnica utilizada de narrativa é como se fosse aquele ASMR, sabe? Aqueles sons que você escuta de um lado indo pro meio, pro outro, e que às vezes é muito utilizado para relaxar e para outras coisas também que não vem ao caso. Lies the halls of hell, the place they call Helheim. Então, por favor, jogue com fone de ouvido, porque a imersão depende 50% disso. Você tá ali ouvindo aquilo ali, aquele som, ouvindo as vozes na sua cabeça, ouvindo toda a ambientação sonora que é fantástica. Isso faz você se sentir na pele de Senua, faz você sentir na pele como é perturbador ter diversas vozes na sua mente ao mesmo tempo. A narrativa é bem interessante, a história, a forma que ela é contada não é linear, então você tem que ficar amarrando os pontos. Isso é bem legal, porque quando acontece alguma coisa assim, você fica... Caraca, não acredito. O combate é bem legal, é bem interessante, mas é simples, não é nada muito avançado. Já que o jogo tem 8 horas basicamente de duração, não tem muito o que evoluir, não tem árvore de skill nem nada disso, mas você vai cada vez mais aprendendo a como controlar Senua. Basicamente você tem um ataque forte, um ataque fraco, um ataque contato, tipo porrada, um chutão, um soco. Você tem a defesa, você tem como correr pra cima do inimigo, você pode esquivar. E um ataque especial que dá tipo um slow motion. Um ponto alto de batalha pra mim são os chefes, que são assim enormes e são muito bem feitos, tanto no design quanto na sequência de golpes deles, né? Você, com seus golpes, com sua habilidade de combate, você tem que ler e entender a sequência de ataques dos chefes
para poder derrotá-los. Eu adoro isso, é tipo muito Mega Man, né? Tipo esses jogos assim que você tem que entender, decorar como é que funciona a movimentação dos chefes para poder passar. Eu gosto muito. O jogo tem um limite de mortes, galera, tá? Chega um momento que a Senua ela recebe tipo uma maldição no seu braço e aquela maldição não pode percorrer pelo corpo dela até chegar à cabeça. Se você deixar essa maldição percorrer, que seria a quantidade de mortes que você tem no jogo, a Senua é dominada pela maldição e o jogo acaba e você volta do início. Não te continue. Então tenta assim você sempre ser bem cauteloso para poder não acabar com todo o seu progresso e ter que voltar do início. Bom, eu joguei o jogo do início ao fim, morri algumas vezes, mas não tive esse problema. Não cheguei a ser todo dominado pela maldição e ter que voltar do início. Mas fica ligado aí, porque isso pode acontecer. Bom, já dando um resumão do que eu achei do jogo e as minhas impressões, eu achei o jogo magnífico. Foi assim uma experiência única na minha vida toda de todos os jogos que eu joguei. Eu não vou dizer que é melhor do que um jogo Y ou um jogo X, porque ele é muito diferente, é bem diferenciado essa experiência. Como eu falei, é uma narrativa muito imersiva, algumas partes perturbadoras, né, como eu já falei. Então você se sente na pele de Senua, você se sente vivenciando aquilo ali, sabe, o desespero dela, a superação dela, a vontade de continuar em prol da sua busca. Então é algo assim maravilhoso, encantador, perturbador, é conflitante na sua cabeça e é muito maneiro, mas muito mesmo legal. A experiência que eu tive do início ao fim de Hellblade: Senua's Sacrifice não dá pra explicar em palavras o sentimento, é só você jogando mesmo, e eu recomendo bastante esse jogo, seja no PS4, Xbox One ou Switch. Bom, agora a gente vai mais para uma parte de análise técnica da versão do Nintendo Switch, porque vocês querem saber também como está funcionando essa versão no console. Bom, segundo a Digital Foundry, o jogo está rodando a 720p, tanto na dock quanto no portátil. Porém, na dock temos queda em resolução dinâmica até 540p e no portátil até 400p. O jogo é praticamente 30 FPS o tempo todo, eu acho que é 30 cravado, mas deve ter alguma quedinha aqui e ali, eu não senti muito. Mas, então, basicamente 30 FPS todo o tempo. Você consegue perceber que existe uma técnica ali de processamento dinâmico de textura, porque às vezes você tá andando, a textura lá na frente tá toda borrada, conforme você vai chegando perto, ou você foca a sua visão numa direção, a textura começa a ser carregada, ficar numa qualidade melhor. Isso provavelmente é para poder deixar o jogo mais fluido. E quando você tá no in-game, o jogo tá de um jeito. Quando você tá nas cutscenes, que é in-game também, mas as cutscenes elas são mais focadas na cara da Senua, mais focada naquele ambiente restrito, ou na ação que tá acontecendo ali. Então todo o processamento do Nintendo Switch é voltado para poder processar os gráficos muito melhor. Então você percebe uma melhoria enorme quando você sai do gameplay normal para a cutscene in-game. Então dá uma melhoria assim tamanha que você percebe, e é legal porque dá uma quebrada, sabe, assim, às vezes você tá num lugar que não é tão bonito assim, aí vem aquela cutscene animada em game, que aí processa o máximo que pode o Switch, fica bem bonito, fica bem legal. Temos também o modo fotografia, que também dá esse efeito. Quando você muda para o modo fotografia, você percebe que a qualidade da imagem melhora bastante. Então, as suas prints, eu tirei um monte, tá? As suas prints podem ter uma qualidade muito melhor do que o jogo in-game, né? O jogo rodando em si. Eu achei bem legal isso. Como já falei algumas informações gráficas, vamos lá. Como é que tá o gráfico do jogo? Bom, na maioria da parte está bem satisfatório. Não tá comparável com o PS4 e Xbox One, mas está bem satisfatório na maioria das partes. Algumas partes específicas, como da floresta, para quem jogou, para quem vai jogar, vai lembrar disso quando chegar lá. Não vou falar muito para não dar spoiler, vou nem mostrar na tela aqui por causa de spoiler. Quando você chegar na parte da floresta, você vai perceber que dá uma borrada assim hard, principalmente no modo portátil, que é o lugar mais prejudicado de gráfico do jogo. Saiu daquela parte da floresta, é tudo bem aceitável, os gráficos em determinados momentos que são mais fechados ficam bem bonitos até, então eu achei o port com uma qualidade técnica muito boa, porque ele consegue se adaptar ao ambiente sem que o jogo perca desempenho
no caso de gameplay, de FPS, etc, tá? Eu acho que cabe ainda alguns patches para poder melhorar tanto a resolução quanto a textura, porque tem alguns locais que você chega, simplesmente a textura não aparece, tipo, fica totalmente em branco, ou preto, o que deveria ter uma textura ali. Isso pra mim é uma falha, não é nem questão a textura tá baixa, não existe textura, isso acontece em algumas partes do jogo. Então, eu acredito que ainda cabe um patchzinho para poder melhorar tanto a parte de resolução, essa parte da floresta, quanto as texturas que às vezes são inexistentes. Mas você saiu da floresta, galera, praticamente quase o jogo inteiro tem um gráfico muito legal, bem aceitável, bem bacana para um jogo que foi pensado num hardware 3 vezes superior do Nintendo Switch. Eu achei bem interessante, é um port muito bem feito tecnicamente, que vai agradar bastante, tenho certeza que a maioria das pessoas. Bom, por tudo que eu falei, eu acho que já é bem claro que eu mais do que recomendo Hellblade: Senua's Sacrifice, tanto pelo gameplay dele, pela história, pelo ambiente sonoro, pela imersão, pelas vozes na cabeça de Senua que acaba passando pra sua cabeça. Então, cara, eu adorei o jogo, tanto o port pro Nintendo Switch eu achei satisfatório, quanto o jogo em si eu recomendo a todo mundo. Talvez não seja um jogo que agrade tanta gente, porque ele não é um jogo tão agitado, ele, como eu falei, ele tem um pouco de Walk Simulator, que você precisa explorar ali o ambiente. É muito puzzle, mas é muito puzzle mesmo, tá? Tem mais puzzle do que batalha, então talvez não seja um jogo pra todo mundo, mas quem se identifica com esse tipo de jogo, cara, eu tenho certeza que você vai adorar Hellblade: Senua's Sacrifice. E é mais um port aí sendo feito pro Nintendo Switch, de um jogo da geração, um jogo pesado que saiu pros outros consoles, vindo pro Nintendo Switch, mostrando que quem quer faz, né? Ok que tem alguns que são muito difíceis, mas quando tem um jogo nesse estilo de Hellblade, dá pra fazer. Basta querer, e se a empresa fizer e o jogo for bom, logicamente, tenho certeza que vai ser bem abraçado pela comunidade. E, logicamente, eu vou estar sempre aqui falando sobre o jogo, poder ajudar na sua escolha de compra. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que tenham curtido esse review aí, dá aquele like maneiro, compartilha com todo mundo que tá em dúvida se pega ou não Hellblade: Senua's Sacrifice. Redes sociais na descrição, me segue lá, caixa postal, quiser mandar qualquer coisa. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!